Olá, eu sou o Thomas Jardim e seja muito bem-vindo a mais um Protagonistas. Ela tem um dos rostos mais conhecidos do jornalismo esportivo, dona de um sorriso fácil, conquistou o público com carisma, inteligência e pioneirismo. Vanessa Rich. Thomas, que elogios! Nossa, eu tô me sentindo. Tudo bem, Vanessa? Prazer estar aqui com você. Vanessa, o prazer é todo meu. O que é ser uma protagonista? Ai, que pergunta difícil. Eu não me sinto assim, não. Eu acho que hoje eu estou vivendo talvez esse momento por conta desse projeto, né, que eu abracei. E eu acho que a gente vive um momento de empoderamento da mulher e a mulher foi chegando devagarinho, conquistando seu espaço, né? A gente foi vendo as mulheres indo cada vez mais aos estádios. Aí começaram a surgir os comentaristas, os repórteres não passavam mais aquele aperto de ter que ir no vestiário. E aí, de repente, começou, eu acho que um domínio maior, eu acho, das mulheres. E eu me sinto um pouco assim, entrando num espaço e conquistando um espaço que eu acho que era dominado pelos homens, né? Quando eu cheguei na primeira redação de esportes, onde você tinha uma maioria masculina, hoje você tem já bem equiparado, mas a gente foi vendo esse processo acontecer, né? Então, hoje eu acho que eu me sinto uma protagonista por estar tendo a oportunidade de viver esse momento maravilhoso, que é ter a oportunidade de selecionar mulheres para narrar uma Copa do Mundo. É maravilhoso. Você falou em empoderamento feminino. Essa semana celebra-se o Dia Internacional da Mulher. Quando se fala em empoderamento feminino, se pensa num movimento que busca o fortalecimento, né, da mulher na sociedade. No dia a dia do trabalho, Vanessa, quais são as dificuldades reais das mulheres hoje que atuam na imprensa? Eu acho que funciona da seguinte forma: a mulher sempre é vista com um olhar um pouco masculino pelos homens no seguinte sentido. Sempre você tem uma cantada, sempre você tem uma gracinha. Aí eu tô falando dos técnicos, dos jogadores, e aí você tem que ter uma postura, né? De olha só, eu vim aqui trabalhar, não vim aqui conversar com você, não vim aqui trocar uma ideia, nem beber uma cerveja no bar. Eu vim aqui para trabalhar. Então, eu acho que, às vezes, a simpatia ela é vista de outra forma. Acho que tem um exagero um pouco desse não é não. Eu acho que, às vezes, tem um pouco de exagero, porque nem tudo é cantada, também não pode ser assim, né? Aí vem um elogio, oi, que linda essa roupa, você tá bonita hoje. O cara tá me cantando, não é isso. Eu acho que existe um avanço de sinal que a gente percebe. E eu acho que, desde o começo da minha carreira, eu fui tratada com respeito porque eu também impunha respeito. Eu acho que essa é a diferença. Então, quando eu cheguei, por exemplo, a apresentar o Sport TV News, era um programa feito por homens para homens, tinha uma mulher na equipe só. Isso foi mudando ao longo do tempo. Mas eu acho que eu conquistei o meu lugar porque eu consegui me posicionar de uma forma em que eu mostrei, olha, eu vim aqui para trabalhar. Eu vim aqui porque eu tenho talento para estar aqui, né? E isso tem muito a ver com você se manter naquele lugar, né? Quando eu falo se manter, mulheres bonitas, às vezes elas não sobrevivem muito tempo dependendo da função, porque elas estão ali porque elas são só bonitas. E para você perpetuar, né, na sua carreira, para você evoluir, você tem que ter alguma coisa além, você tem que ter conteúdo, né? E é isso que as mulheres estão mostrando ao longo do tempo. Quando eu estou vivenciando esse projeto, né, de Narra Quem Sabe, eu escolhi esse nome porque narra quem sabe. Não é porque é homem, ou porque é mulher, ou porque é bonita, ou porque é feio, ou porque é alto, ou porque é magro. Não, vai narrar quem sabe fazer aquilo ali, né? O maior exemplo que a gente tem é a Marta. Sabe, a Marta, eleita várias vezes melhor do mundo, ela é a nossa melhor representante nesse sentido. Ela invadiu um espaço que anteriormente era só dos homens. E eu acho que falta às mulheres, às vezes, essa coragem de seguir. E aí, Thomas, não ficar prestando muita atenção no que os homens vão dizer, porque ser tratado em igualdade de condições vai demorar um tempinho. Vai ser simples, não. Vai demorar. Mas eu acho que a gente está caminhando para isso. Não estou dizendo para você que eu não vou esperar que não tenha nenhum tipo de preconceito ou de piadinha, né? Vai ter, sempre vai ter, porque eu acho que os homens olham com um olhar de desconfiança também, um pouco de medo, de perder o espaço. Você chegou a sofrer com essa questão da desconfiança? Passou por algum tipo de constrangimento? Não, porque eu consegui me posicionar. Quando eu estava na Globo News e que eu recebi o convite para ser narradora, né, começar a narrar, e eu tive a oportunidade de narrar no Sport TV Olimpíada, Pan-Americano, depois no Canal Viva eu tive a oportunidade de narrar o Carnaval. Quando eu recebi esse convite, eu mesma respondi com preconceito. Foi a Alice Maria, que tinha criado o Jornal Nacional, criou a Globo News, e ela falou, vem pra cá, pensa, essa vaga não existe. Eu falei, mas
tá maluca? Vão mandar pilotar um fogão. Quer dizer, o preconceito estava em mim, o medo estava em mim. Por quê? Porque eu cresci com esse movimento, né, das mulheres lutando para conseguir o seu espaço. E aí, antes de chegar em casa, eu liguei para ela e falei, Alice, eu topo, porque se eu não topar, você pode me enterrar, porque é um desafio fantástico. E a primeira coisa que eu fiz foi procurar o Galvão Bueno, falar, Galvão, tem esse projeto, eu queria narrar, o que você acha e tal. E eu comecei a ver que tinham esportes que combinavam muito com a mulher, né? Esportes que precisam, acho, de um olhar mais feminino, o detalhamento do negócio. Qual foi o esporte que chamou a atenção a primeira vez? Hipismo. Eu amava narrar hipismo. Então eu fui pro manege do pai do Rodrigo Pessoa, na Bélgica, para conhecer o Balubê, para entender quem era e como funcionava aquele esporte, quem eram aquelas pessoas que estavam naquele esporte. E me apaixonei pelo hipismo de uma forma assim, de estudar história, de ir para ver os treinamentos, acompanhar. Acho que eu me encontrei num esporte que eu nem dominava, que eu nem tinha ideia. Mas aí eu mergulhava, sabe? Então, por exemplo, eu narrei salto ornamental, nado sincronizado, a ginástica. Então, eu fiquei acompanhando os treinos do Diego Hipólito. A gente tinha essa vantagem, porque o PAN foi aqui. E muitos dos nossos atletas treinando aqui no Rio de Janeiro, isso para mim foi um adianto, né? Ajuda? Poxa, ajudou pra caramba. Porque aí você sabe do que você está falando, aí não tem contestação. Não é porque é mulher ou homem, você sabe do que você está falando. Então aqui a gente tem um slogan que é joga quem sabe. Então a Marta joga o que ela sabe. E aqui vai narrar quem sabe. E você falou, pois é, do Narra Quem Sabe, a gente está aqui na sua nova casa, na Fox Sports, e você já chegou para liderar um projeto muito bacana. Fala um pouco mais pra gente do Narra Quem Sabe. É um projeto que a gente tem o objetivo de encontrar mulheres que vão pela primeira vez na história da televisão brasileira narrar a Copa do Mundo. Mas aí eu não estou falando assim, vai narrar um jogo lá. Não, vai narrar... Mesmo? Vai narrar os Jogos do Brasil, semifinal, final, imagina. É isso aí. Imagina alguém falar assim, e aí, o que você estava fazendo na Copa passada? Eu estava narrando a final da Copa do Mundo, se Deus quiser, com o Brasil. Né? Então, assim, eu acho que é um projeto inovador, corajoso do canal, eu acho que tem a ver com esse movimento que a gente está vendo agora, né, desse empoderamento das mulheres. Então, a gente vai ter uma programação no Fox 2 dedicada às mulheres, com mesas redondas feitas por mulheres. E esse processo seletivo a gente tem da seguinte forma, as pessoas mandam, as mulheres mandam uma narração de 5 minutos, com um pouco de pré-jogo, uns lances e um gol, porque é legal ver narrar um gol. E por isso a chamada, eu fiz questão de narrar um gol do saudoso Capita, meu amigo. E ali a gente vai poder receber por e-mail isso, então você manda aí pra gente, narrador@fox.com, manda seu e-mail com a sua narração, só quero a sua narração e as suas informações. Olha, eu moro em tal lugar, minha relação com o esporte é essa. Ou na cabine do Barra Shop, agora a partir do dia 8 já essa semana, até o dia 18 desse mês de março, a gente vai ter uma cabine para quem é do Rio de Janeiro, mora no Rio ou mora em São Paulo, Vitória, Belo Horizonte, aqui perto. Venha conhecer nossa cabine de narração e venha narrar com a gente, né? Ali vai ser o primeiro treino, né? E lá a gente vai ter a oportunidade de registrar esse material também. Dali saem 6 meninas. Essas 6 vão ser treinadas aqui dentro. Esse é um projeto já da Fox, já tem 1 ano. Eu cheguei para fazer essa curadoria, mas ele já existia. E a gente vai ter um treinamento intensivo. Então, eu faço simulação de transmissão. Dá tudo errado na transmissão. O repórter não responde, aí tem briga na torcida, aí tem que entrar com informação, e aí eu quero ver a menina narrando, recebendo informação no ponto, e aí falta luz. Tudo que pode dar errado, para quê? Para na hora H, na hora que chegar o momento de narrar, não tem surpresa. Você foi a primeira mulher a narrar uma partida de futebol na TV brasileira. Eu imagino a sua alegria estando à frente desse projeto. Como é que surgiu a ideia? Então, meu primeiro piloto foi de futebol, né? Então, era uma coisa meio escondida, que a gente fazia com a Alice Maria, e eu ia direto na sala do Schroeder e mostrava. E aí, realmente, meu primeiro piloto era Fluminense e São Caetano. E aí eu narrei, eu me senti confortável narrando, foi legal. Mas aí eu acho que houve um medo, eu acho, da empresa de, poxa, vamos bancar isso? E aí o primeiro jogo meu que foi ao ar foi de vôlei de praia. Era um jogo de vôlei de praia, e aí vieram as Copas do Mundo de natação, aí veio ginástica, as Copas do Mundo de ginástica, até chegar em Olimpíada e Pan-Americano. Mas o meu futebol, né, aquela partida de futebol que eu narrei, essa partida não chegou aí ao ar. Foi o primeiro piloto que eu fiz, mas ela não chegou aí ao ar. E foi muito boa a conversa que eu tive com o Galvão na época, porque ele me colocou, Vanessa, existe, né, um preconceito grande ainda. Não sei se a gente vai vencer assim, talvez a gente tenha que ter um outro momento. E olha quantos anos se passaram, né, para a gente estar aqui hoje com um projeto desse inovador. Quanto tempo um narrador leva para narrar uma Copa do Mundo? Elas vão chegar narrando, imagina. Em cima da hora.
Eu tenho 1 mês e meio para preparar essas meninas. Elas já vão meio que chegar prontas, eu imagino, eu espero. Tome coragem, tá? Manda aí esse material pra gente. Vanessa, sua escola foi o rádio, né? Foram 7 anos, mais ou menos 7 anos como locutora. De lá você foi para a Globo News, como foi repórter, foi apresentadora, e uma cobertura marcaria a sua carreira e, imagino eu, a sua vida para sempre. O sequestro do ônibus 174. O que você lembra desse dia? Esse dia eu saí de lá para fazer uma matéria no Rio Centro, a Globo fica no Jardim Botânico, o ônibus estava ali na rua Jardim Botânico, e eu saí de lá para fazer um flash, que ia durar... Ela faz um flashzinho de 3 minutos, só registra lá que tem um assalto lá. E durou 3 horas e meia. E eu só fiz essa cobertura falando sozinha, sem ter como apurar, porque a gente não tinha como apurar. Não tinha isolamento ali na área. Você tinha um bandido com os reféns dentro, que a gente não sabia se eram 1 ou 2 bandidos, quantos reféns eram, porque ele mandava as pessoas se abaixarem, aí os atiradores de elite do outro lado do parque, o governador, na época, o garotinho, não deixava eles atirarem, porque a gente poderia ter um assassinato no ar. A TV Globo se questionou se deveria permanecer no ar, e vai que... né, atiram na cabeça dele, você vê uma cabeça ser explodida no ar. E eu não tinha muita dimensão do tamanho daquela cobertura. Eu fui fazendo, sabe? E teve uma hora que eu usava aquele celular tijolão, que eram aquelas baterias, né, os primeiros celulares, e na hora que a gente foi se dirigindo em direção ao ônibus, que não tinha isolamento, o Sandro atirou na nossa direção, tipo assim, o que é? Vocês querem entrar no ônibus? Que a gente ia entrar, né? A gente quase entrou. E aí o cinegrafista que estava, né, o operador que estava com a minha bolsa, com as baterias, foi pro outro lado, eu me perdi dele. Então eu seguia narrando, com as imagens que a gente tinha de uma câmera parada, que era só aquela única imagem, e eu narrava o entorno, que era um pouco rádio, né? Narrar o que não estava sendo mostrado. Até uma hora que a bateria acabou. E eu, com a cara de pau que Deus me deu, eu olhei para trás, tinha uma multidão, falei, por favor, alguém me empresta o celular, eu juro que eu ligo a cobrar. E juro, eu acho que um cara comprou o celular, carregou a noite inteira e levou lá para mim, porque eu falei 70 minutos... Liguei a cobrar. Mas eu falei 70 minutos no celular desse cara. E quando eu cheguei na Globo, já tinham, assim, umas 70 mensagens internas e tinha um recado. Vanessa, o Bonner e a Fátima querem falar com você. Eu falei, oi? E a primeira coisa que o Bonner falou, você veio do rádio, né? Eu falei, como é que você sabe? Por que ninguém fala 3 horas e meia sem ter como apurar se não veio do rádio? E ali é que você vê como o rádio faz a diferença na vida da pessoa. Com certeza. Ficou algum trauma? Tipo, você evita passar pelo Jardim Botânico, quando passa por lá, lembra de alguma coisa? Eu lembro da voz do Sandro do Nascimento falando do seu delegado, já matei uma, já matei 2, sabe? Então, assim, ele ia falando aquela... Eu fiquei, assim, 1 semana sem dormir, depois, quando lançaram o documentário, eu me vi no cinema assistindo, me contorcendo toda, como se eu estivesse vivenciando aquilo tudo de novo. Quando eu estive para fazer o Faustão, o Vivo pro Faustão, lá no lugar onde a professora Geisa Firmo Gonçalves, que morreu, dava aula e as crianças choravam, sabe? Então, assim, acho que foi um aprendizado aquilo ali. E isso humaniza a gente. Ali, no olho do furacão, literalmente, durante a situação, dá tempo de sentir medo? Não dá tempo, não. Não dá porque, você vê, eu fui me dirigindo em direção ao ônibus. Eu vou chegar, tipo assim, quase que entrevistando o bandido, né? Foi mais ou menos isso que aconteceu. Então, a gente foi indo. Eu lembro, assim, que eu tive uma preocupação. Onde está meu pai, onde está minha mãe e meus irmãos? Eu não era casada na época, não tinha filhos. Eu mandei uma mensagenzinha. Tô trabalhando, não sei o que, papapá. Beleza. Tá todo mundo trabalhando, ninguém vai ver o que está se passando. Só que aquilo parou o país. A TV Globo se questionou na época em como deveria proceder. Interrompe a programação. Eu via o Ari Peixoto do meu lado desesperado. Interrompe a programação, interrompe, o cara tá atirando. Só que ali eu acho que o jornalismo começou a ser visto de forma diferente. Tá ali, tá na tua esquina, não dá para pegar um controle remoto, como escreveu o Chechel na época, e desligar. Tá ali na tua esquina. E eu acho que ali a gente começou a mudar a maneira como a gente estava vendo o jornalismo entrar na televisão, sabe? Foi para mim um marco. Tenho certeza disso, para sua carreira e para sua vida, né, Vanessa? Depois da Globo News, veio a transição para o Sport TV. E a gente, no Protagonistas, Vanessa, a gente tem a oportunidade de conversar com muita gente bacana. Gente que, de certa forma, por diversos motivos, acaba virando uma inspiração para a sociedade. Você é uma referência para quem está em casa, né? Quem está te ouvindo no rádio, te vendo na TV, ou mesmo para quem quer seguir o seu caminho. Mas o que eu quero saber é quais foram as suas referências. Quem te inspirava quando você começou? Caramba, se eu te falar que eu treinava, primeira rádio que eu fui trabalhar, para entrar no rádio, olha o que eu fazia aqui em Engenhoca. Eu gravava a locutora da Rádio Cidade, famosa na época, que eu acho que era a Adriana Rimmer e
e a Moniquinha Venerável, eu gravava elas. Aí eu transcrevia o texto que elas falavam na rádio. E aí, galera, aqui é a Rádio Cidade, não sei o quê, eu transcrevia. Aí eu dava play nesse gravador que estava com a voz dela e falava junto com ela e gravava no outro gravador. Então eu tinha as duas vozes para eu poder ver qual era a diferença de entonação e onde eu estava errando para chegar lá. Então essas foram as minhas primeiras referências no rádio. E depois, quando eu entrei no jornalismo, que aí era o oposto, você imagina, eu saí do Cidade, liga pra cá, sei que lá, Jovem Pan, nananá, e entrei no Tá no Ar, a Globo News, com o ministro da Educação, era outro. E aí eu tive que trabalhar na minha cabeça e eu tinha comigo, de um lado, o Bonner e do outro lado eu tinha Cid Moreira, foram as minhas escolas para eu pegar o tom de como eu deveria falar e como eu deveria me portar e, sabe, eles estavam junto comigo sempre. Depois você cria o seu estilo, mas para começar, para chegar, eu tinha que ter uma... E a voz, eu pensava como ele leria esse texto, como o Cid, como o Bonner leriam esse texto. E graças a Deus eu tive a honra de conhecer o Cid Moreira, um mestre. Quando se fala em inspiração e admiração, me vem um nome que você se acostumou a trabalhar e você teve como companheiro na televisão durante muito tempo, o mestre Armando Nogueira. Nossa, que saudade. Um dos nomes mais brilhantes do jornalismo, né? Sensível, habilidoso com as palavras. Você falou em saudade. Que tipo de lembrança você tem do Armando? De uma pessoa perfeccionista, de uma pessoa que terminava uma gravação de 1 hora e ele falava, tá bom, não, vamos fazer de novo? E aí todos aqueles cinegrafistas que tinham trabalhado com ele, que ele tinha sido diretor de jornalismo da Globo, seu Armando, tem certeza, seu Armando? Porque ele fazia as poesias, então ele queria aquelas crônicas que eram poéticas, ele queria ler da melhor maneira, então ele queria gravar tudo de novo. Porque ele queria fazer o melhor possível. Com ele eu aprendi tudo sobre vinhos, com ele eu aprendi sobre aviação, porque ele tinha um monomotor e eu voava com ele, eu era corajosa, voava com ele com 77 anos. E ele era um mestre do jornalismo. Foi engraçado que um dia eu falei para ele assim, mestre, como você identificou que a Alice Maria não tinha um perfil para ser alguém do vídeo e sim alguém do bastidor? Pela cara com que ela voltou da rua a primeira vez. Ela estava assustada, transtornada. E realmente a Alice Maria era a maior craque que eu já conheci, mas ela era dos bastidores. Ela era aquela mentora, ela foi a minha mentora na minha carreira. Né? E como essas pessoas tinham essa percepção que hoje eu consigo ter para pescar esses talentos. A primeira vez que a Fernanda Gentil chegou no meu curso, eu falei, essa menina vai trabalhar na televisão, ela é fantástica, ela tá pronta, falta acertar uns detalhezinhos aqui e pronto, tá aí. Isso eu falo que ela é a minha melhor herança. Vanessa, no jornalismo, vocês têm uma vida muito corrida. Alimentação, compromisso, horários diferentes, enfim. E muitas vezes é difícil manter uma vida saudável ou mesmo ter uma vida social. Mas você tem família, 2 filhos. Como é que concilia o lado mãe com a profissão? Vou te descrever com uma cena que eu vi na Globo News. O bicho pegando na redação da Globo News, todo mundo gritando, sei que lá, o assalto, não sei o que, com o caminhão, aí você vê alguém assim, filho, no meio daquela confusão, filho, não vai descer pro play enquanto você não almoçar. É isso. Mãe é isso, é você tentar driblar, entendeu? É muito doido. É impossível não imaginar você fazendo isso, você contando. Porque é muito doido, você tenta administrar da melhor forma possível. Então, você almoça no carro, você fica sem almoçar, né? Eu agradeço de trabalhar na Barra e morar na Barra, porque qualquer 5 minutos eu vou na minha casa. Quando eu cheguei na casa do Pelé, que foi a entrevista mais importante que eu fiz, que eu mais esperei, que eu mais trabalhei para conseguir, que eu levei 2 meses para agendar, enfermaria do colégio, na porta da casa do Pelé. Falei, o que aconteceu? Dei um telefonema, mãe, resolve, não me liga. Eu tô na casa do Pelé, por favor, me ajuda. Mas é isso, né? É você tentar... Porque não adianta, nós somos seres humanos e a mulher sempre vai ser a dona da casa, a mãe, aquela gestora do todo, né? A gente nunca vai perder essa função. Só que é cruel, porque você tem que administrar tudo isso e tem que ser uma profissional competente. Por isso eu acho que muitas mulheres, às vezes, fazem a opção de não ter filhos. É duro, é muito duro. Eu fui ter filhos gêmeos naturais com 40 anos. Engravidei com 39. Porque se eu tivesse antes, eu não ia conseguir as loucuras que eu fazia. Eu trabalhava em 3 lugares. Eu almoçava no carro. Eu dormia no sinal. Era assim. E tudo valeu a pena? Muito. Não me arrependo de nada. Faria tudo de novo. Tudo de novo. Tenho muito orgulho. Muito.
Oportunidade é um homem careca com um fio de cabelo só. Você lembra de quem é essa frase? Eu falei essa frase. Eu falei porque eu acho que é isso mesmo. Se você não agarrar aquele fio ali, ele passou e já era. Então eu fico ali, ó, só esperando o careca passar para pegar. Porque eu acho que às vezes as oportunidades estão ali na nossa cara, né? E as pessoas às vezes ficam assim, poxa, eu não consigo, né, entrar para trabalhar na televisão, eu queria trabalhar no rádio, eu queria trabalhar naquele jornal. Cara, a oportunidade está ali. Às vezes é um caminho torto que você vai fazer. E eu vou resumir com uma frase. Eu comecei a trabalhar na Globo News na madrugada. Eu não aguentava mais trabalhar de madrugada. E um dia, a minha diretora, eu tinha conseguido passar para o dia com a condição de que eu sairia do vídeo. Olha, eu consigo uma vaga para você de produtora, mas você vai ter que sair do vídeo. Tudo bem. Tudo bem, eu saí. E aí, passou a minha diretora um mês depois que eu já estava ali, trabalhando de dia, eu dobrava, né? Trabalhava de dia e de manhã na TV e de tarde na rádio. Eram duas coisas completamente diferentes. Quando eu já estava ali, beleza. Me livrei da madrugada. A minha diretora. Oi, Vanessa, então, a menina da madrugada vai tirar férias, apresentadora. Você quer fazer? Falei, claro, assim, né? Claro! E aí ela falou, então depois passa na minha sala que você vai assinar seu contrato. Valeu a pena. Que tipo de conselho você dá para quem está começando ou quer começar agora no jornalismo esportivo? Acredite em você. Acredite que é possível, que você é capaz. Pode ser que não seja aquela portinha lá que você imaginou que vai se abrir para você. Às vezes você tem que fazer um caminho. Não tenta chutar pedra, não. Desvia dela. Desvia dela, que é mais fácil. E às vezes você vai trilhar um caminho que não era aquilo que você imaginava e você vai chegar lá. É isso, tem que acreditar. Vanessa, eu quero te agradecer por ter nos recebido. Quero agradecer a Fox Sports por ter aberto a porta para protagonistas. E normalmente a gente encerra nossas entrevistas anunciando o sorteio de um presente para os nossos seguidores. Mas hoje nós vamos fazer diferente. Ai, gente, que lindo! Olha! É para você. Amei! Nossa, amo flores. Ó, esse presente aqui, primeiro eu quero te agradecer, Thomas, pelo carinho, pelo cuidado. Agradecer muito ao Sami, que é muito meu amigo. A toda essa equipe, senão a gente não tava aqui, que televisão se faz assim, né? E essas flores aqui, ó, são pra vocês, todas mulheres, acreditem em vocês. Hoje é o nosso dia. Vanessa, muito obrigado. Foi uma grande honra para mim. Obrigada. Ai, que lindo. E aí, curtiu nossa entrevista? Então compartilhe com os amigos, se inscreva no nosso canal. A gente volta semana que vem.